Boa tarde. Mesmo depois das medidas preventivas adotadas pela Prefeitura para disciplinar o trânsito de veículos pesados aqui na capital, vários acidentes envolvendo caminhões e carretas foram registrados nas últimas semanas em Manaus. Na maioria dos casos, as ocorrências foram provocadas pela imprudência dos motoristas. Veículos grandes em alta velocidade e cargas muito pesadas, com fluxo cada vez mais constante nas ruas de Manaus. Só nos primeiros 12 dias de agosto, 6 carretas tombaram na capital. Naquela curva ali, a carreta vai cheia de mercadoria, qual o risco dela virar mesmo, entendeu? Então é falta de profissionalidade do motorista, ele tem que ter mais cautela. Acho que como os motoristas estão andando muito rápido, né? Alta velocidade, tem que andar mais devagar, né? Tá bom, senão é perigoso. Num dos acidentes ocorrido no início do mês, no bairro Puraquequara, um homem de 57 anos ficou gravemente ferido depois que o carro onde ele estava foi atingido pela carga desta carreta. O veículo transportava cerca de 26 postes de energia e não conseguiu subir a ladeira. Um dos pontos mais críticos da cidade é este cruzamento na zona sul de Manaus, que dá acesso ao maior porto da capital. Muito caminhão, né? Carreta grande demais e a rua é estreita demais também, né? Muito estreita e você pode ver, não tem, só esse sinal não dá conta, porque ó, vai para ali, vai para cá e eles passam na frente de qualquer um. Essas imagens feitas pelas câmeras do CIOPS mostram o momento em que um caminhão carregado tenta fazer a curva fechada e acaba caindo antes mesmo de conseguir subir a ladeira. Acho que tem que usar mais a prudência, né? Fazer o retorno lá na outra esquina lá, que ela é mais larga, dá para fazer mais aberta a curva. Já essas imagens revelam um outro problema. O condutor desce a ladeira em alta velocidade e acaba capotando. Segundo o Instituto de Trânsito de Manaus, dentro de 15 dias, as ruas nos arredores do porto devem receber novas sinalizações e lombadas para ajudar a reduzir acidentes no local. Nós estamos numa fase de estudo preliminar na área para haver uma modificação geométrica naquela região. Estamos tendo contato com o 7º Comar, que é o dono daqueles terrenos ali, e com a CEMIF, juntamente com a CEMIF, a Prefeitura de Manaus, provavelmente nos próximos 6 meses, estará modificando ali a circulação e a geometria naquela área. Ainda de acordo com Manaus 3, outra medida que poderia evitar acidentes é respeitar essa placa de trânsito aqui. Os veículos pesados devem ficar à direita na via. A infração é considerada média e pode render uma multa de até R$ 85. Os veículos também, estamos orientando veículos e sinalizando para que os veículos pesados permaneçam à direita. E já podem ser multados por causa disso, se não permanecer à direita. A restrição do fluxo de veículos em algumas vias da cidade, como na Avenida Constantino Neri, também pretende disciplinar o tráfego de caminhões na capital. A partir da próxima quinta-feira, a medida será estendida para a Avenida Djalma Batista, entre 6 e 9 horas da manhã e das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. Veículos pesados estão proibidos de trafegar nessas avenidas. 5 pessoas foram presas e um menor foi apreendido acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubos de veículos, clonagem de placas e falsificação de CNHs. Com eles, a polícia também recuperou vários carros e motos roubados. O esquema de falsificação de documentos utilizava até cédulas originais. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado prendeu 5 pessoas, um menor de idade, integrantes da quadrilha especializada em roubo de veículos, clonagem de placas e falsificação de CNHs. A polícia chegou à quadrilha no último domingo quando abordou Meike Sena Lima conduzindo o veículo Palio roubado no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Esse grupo é muito grande porque o que está acontecendo agora está acabando gerando um efeito dominó, não é? Porque vai caindo, vai aparecendo, vai surgindo. Então, nós imaginamos, por aquilo que a gente tem de investigação na furto de veículos, que é uma quadrilha muito grande. E não é a única, existem outras, essa é uma ramificação. Talvez existam quadrilhas concorrentes, mas essa é uma delas e muito grande. Todas as pessoas que, porventura, foram vítimas de roubo e furto de carros,
para que compareçam à Delegacia de Furto de Veículos ou aqui para que façam o reconhecimento. Após a prisão do líder da quadrilha, a polícia localizou Ronald de Souza Fernandes e o adolescente de 14 anos. A dupla levou os policiais até um laboratório no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, onde eram feitas as adulterações. E lá também foi detido Gerson Rodrigues dos Santos. No local, a polícia encontrou documentos de CNHs em branco dos estados da Bahia e de São Paulo. Comprovantes de residência, placas falsas, além de material para falsificação de número dos vidros e chassis dos carros, mais a quantia de R$1.000. Ao todo, 5 veículos e 2 motos foram recuperados. Esses veículos foram roubados ou furtados em agosto e julho deste ano. Cerca de 250 pessoas eram clientes do esquema, inclusive Luciana Ferreira da Silva, presa no mês passado, acusada de latrocínio, roubo seguido de morte e também por um homicídio gravado no celular dela. A investigação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Tem um pessoal que sai para roubar carro, outros fazem a encomenda e a adulteração dos documentos e do chassi e placa do veículo. E outros se encarregam de vender esses veículos, né? Geralmente são veículos que vão para o interior. Todos foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração de sinal de identificador de veículos automotor e uso de documento falso. 2 foragidos do sistema prisional foram recapturados pela polícia em Manaus. Mãe e filho foram presos por tráfico de drogas e a avenida no centro da capital foi interditada após uma árvore tombar sobre um carro. Confira no resumo de notícias. Uma árvore de aproximadamente 6 metros caiu em cima de um carro esta manhã na Avenida Airão, no centro de Manaus. O tronco tombou depois de ser atingido por um caminhão. Ninguém se feriu. Um trecho da via foi interditado após o acidente. Após denúncia no 181, a equipe da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública conseguiu recapturar 2 ex-presidiários no bairro Amazonino Mendes. Janderson dos Santos Andrade, de 21 anos, já responde pelo crime de tráfico de drogas. E Luan Rafael da Silva Lima, de 23, responde a 3 processos por roubo. Na casa de um dos acusados foram apreendidas várias porções de drogas, material para embalagem e uma balança de precisão, além de relógios, pulseiras, cordões e dinheiro. O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia. Mãe e filho foram presos por policiais da Rocan, acusados de tráfico de drogas no bairro da Raiz, zona sul de Manaus. Irlane de Lima Chaves, de 37 anos, e o filho, de 16, foram detidos portando porções de droga e também um revólver calibre 38 com numeração raspada. Os 2 foram encaminhados ao 3º DIP. E agora há pouco, policiais da Rocan localizaram mais um laboratório clandestino no bairro da Raiz, onde foram apreendidos mais 10 quilos de droga. Ninguém foi preso e o caso foi encaminhado para o 3º Distrito Integrado de Polícia. A primeira etapa do sistema BRS foi concluída esta manhã com a entrega de mais 13 plataformas na zona norte da capital, que devem começar a funcionar após a conclusão da sinalização na via. O investimento nas novas plataformas é de R$5 milhões. De acordo com o prefeito da capital, agora 41 estações que reutilizam a estrutura do antigo sistema expresso já foram entregues. Além das que já estão em funcionamento em outras zonas da cidade, na manhã de hoje foram entregues 13 novas estações na Zona Norte. Ainda segundo o prefeito, o BRS foi uma medida emergencial adotada na Copa para melhorar o sistema de transporte público na capital. Nós temos que tomar todas as medidas porque nós não tivemos tempo e nem dinheiro para trabalhar uma tecnologia mais moderna, mais eficaz, como o BRT, que exige muita desapropriação, e como o VLP, veículo leve sobre pneus, uma tecnologia francesa, ou veículo leve sobre trilhos, que é bastante caro. O modal conta com faixas exclusivas de ônibus para o embarque e desembarque de passageiros. Nas avenidas Max Teixeira e Noel Núteus, as plataformas começarão a funcionar este mês após a conclusão de sinalização das vias. A terça-feira foi mais um dia quente aqui na capital. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e também algumas cidades do interior.
Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Em Novo Airão, o tempo fica encoberto a nublado, mínima de 22 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Eleições 2014. Um acordo de cooperação técnica assinado na manhã de hoje pretende viabilizar a realização de campanhas educativas e intensificar as fiscalizações em ação conjunta para combater irregularidades durante a propaganda eleitoral no estado. Durante a reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral também foi feita uma recomendação legal aos candidatos. O encontro foi entre representantes da Procuradoria Regional Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com órgãos de fiscalização de trânsito, representantes de coligações e partidos, além de empresas de serviços gráficos e publicidade. O acordo assinado estabelece a intensificação das fiscalizações em ação conjunta para coibir infrações durante as campanhas eleitorais no estado. A medida abrange principalmente as propagandas feitas em veículos e material gráfico. Entre as atividades, foi definido que a Polícia Rodoviária Federal, Detran, Polícia Militar, Manaus Trans e Secretaria Municipal do Meio Ambiente vão intensificar as fiscalizações aos carros de som, veículos com propaganda afixada e concentração de pessoal de campanha. Já a Procuradoria Regional Eleitoral e o TRE no Amazonas deverão promover campanhas educativas para esclarecer o eleitorado sobre a legislação eleitoral. Para, nesse momento, dizer tudo aquilo que é possível ser feito, aquilo que não é, e o mais importante, tirar todas as dúvidas, para que depois não sejam autuados. Então, é realmente um momento importante, esse diálogo para todos nós é extremamente salutar. Uma recomendação também foi feita aos candidatos, partidos e coligações, bem como às empresas prestadoras de serviços, para que sigam à risca as regras estabelecidas para a campanha nessas eleições. Nessa recomendação, são especificados pontos de observância obrigatória pela legislação eleitoral, tais como a emissão de nota fiscal, concomitante à entrega do material, sob pena desse material ser reputado ilícito, a necessidade de controle da confecção desse material e que seja confeccionado dentro dos limites previstos na legislação. Enfim, são uma série de obrigações que, em caso de não observância, poderão acarretar na responsabilização solidária dos partidos, coligações e das empresas de publicidade. Manaus cedia a partir de amanhã um seminário sobre mobilidade urbana. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Muito boa noite, Israel. Esse seminário é aberto ao público? Muito boa noite, Rosimara, e boa noite a você que acompanha a programação da TV Band. Sim, é aberto ao público em geral. E este ano o seminário visa democratizar o conteúdo das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para dar maiores detalhes sobre o assunto, eu converso com o presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, professor Bibiano. Muito boa noite, professor. O seminário começa quando e onde? O seminário é amanhã. Tem início amanhã às 8h30, vai até às 17h30 e se estende até a quinta-feira. Será no auditório Eulaio, lá no minicampus da UFAM. Professor, o que será discutido este ano no seminário? Nós iremos democratizar a lei federal, que é a Lei 12.587. Essa lei federal, ela fala sobre a questão da mobilidade urbana. Os municípios com mais de 20 mil habitantes, se até abril do próximo ano não elaborarem o seu plano municipal de mobilidade urbana, irão deixar de receber recursos do governo federal. E aí o que nós vamos ver é o caos que já está implantado na nossa cidade de Manaus. Nós precisamos olhar com atenção e com muito cuidado. O seminário, ele é o resultado de 6 audiências públicas e no final desse seminário nós pretendemos apresentar para o prefeito da cidade de Manaus uma carta aberta exigindo que seja elaborado o plano de mobilidade urbana para a cidade de Manaus. Nós não podemos mais continuar com o trânsito caótico como ele está. As malhas viárias da nossa cidade, elas não precisam apenas olhar como prioridade a questão dos bairros tradicionais, mas os nossos bairros de periferias, nós vamos perceber que as malhas viárias estão todas intrafegáveis. Portanto, precisa ser feita essa correção. E o plano de mobilidade urbana também, ele tem uma atenção especial para as ciclovias,
Uma atenção especial para o pedestre significa dizer que mobilidade urbana não é apenas o transporte coletivo, não são apenas os carros particulares, mas uma atenção especial para esse outro modal. O pedestre, por exemplo, ele precisa se deslocar. Se deslocar por onde? Pelas calçadas. Nós temos calçadas bem conservadas que possam humanizar essa questão da locomoção dos nossos pedestres, aí nós vamos perceber que não. E as ciclovias? Elas estão atendendo a este modal, que são a questão da utilização da bicicleta? Nós vamos perceber que não. Portanto, há toda uma questão de injustiças que precisam ser reparadas em obediência, em respeito a essa lei federal. E uma outra questão também interessante é que, uma vez que nós tratamos a questão da mobilidade urbana, nós vamos perceber que o cidadão tem direito de se mover, de se mexer, de se locomover na cidade. Ele precisa acessar o banco, a igreja, a biblioteca, o seu local de trabalho, e ele faz isso em respeito à mobilidade urbana através de todo esse campo complexo que é essa discussão. Por isso, todos estão convidados, as inscrições podem ser feitas no dia e aguardamos todos e todas amanhã. Muito obrigado, professor Bibiano. Vale ressaltar que as inscrições podem ser feitas lá no minicampus da UFAM também, ou então pelo site www.cmm.am.gov.br. Rosimara, volto com você. Israel, muito obrigada. E uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério do Turismo revela que Manaus foi muito bem avaliada pelos turistas estrangeiros, ficando em primeiro lugar no quesito hospitalidade durante a Copa do Mundo. A pesquisa envolveu 10.513 turistas estrangeiros que visitaram as 12 cidades-sedes. Entre os estrangeiros que vieram para Manaus, 75,5% visitaram a cidade pela primeira vez e 89,5% manifestaram interesse em retornar. Os norte-americanos foram a maioria, seguidos pelos ingleses, suíços, alemães, canadenses e australianos. Manaus também recebeu os estrangeiros com a maior renda individual entre as cidades-sedes, quase R$7 mil, sendo que o gasto médio per capita foi de pouco mais de R$3 mil em todo o país. 98,6% dos entrevistados avaliaram positivamente a Arena da Amazônia, com destaque para o conforto, atendentes e funcionários, a segurança pública, restaurantes, informações turísticas, diversão noturna e gastronomia foram os itens com maior índice de aprovação entre os estrangeiros que visitaram Manaus. Já entre os turistas brasileiros, paulistas e paraenses foram os que mais compareceram aos Jogos da Copa em Manaus. Os segmentos que mais se destacaram foram acesso ao estádio, atendimento e receptividade e as opções de turismo e lazer na cidade. E voltamos a falar de eleições. Na próxima quinta-feira, a Band Amazonas mais uma vez sai na frente com a realização do primeiro debate na TV aberta entre os candidatos ao governo do estado. Esta manhã, os representantes das coligações e partidos acompanharam o sorteio da posição dos candidatos no estúdio. A última reunião antes do debate foi acompanhada por representantes de 4 dos 5 candidatos com representatividade na Câmara Federal e que vão participar do programa com transmissão ao vivo na próxima quinta-feira. Eles acompanharam o sorteio da posição dos governáveis no estúdio. O senador Eduardo Braga, do PMDB, vai ocupar o primeiro púlpito à esquerda do vídeo. Ao lado dele, o deputado estadual Chico Preto, do PMN. Mais ao centro vai estar o candidato pelo PSB, deputado estadual Marcelo Ramos. Abel Alves, do PSOL, vai ocupar o quarto púlpito e o governador José Melo, candidato à reeleição pelo PROS, vai ocupar o último lugar à direita do vídeo, ao lado do mediador. A Band tem uma representação muito interessante aqui no Amazonas e foi realmente interessante, democrático e tudo conforme esperado. O espaço é democrático, o espaço está bem definido e agora cabe ao eleitor fazer a avaliação a partir dessa grande oportunidade que a Band Manaus está oferecendo a você que está nos assistindo. Os representantes também puderam tirar as últimas dúvidas e receberam o credenciamento para ter acesso à sede da TV Band Amazonas. Tudo certo, sorteio feito, credenciais entregues, todas as regras já acordadas entre os candidatos e a gente espera que o debate seja um debate saudável, respeitoso, com todo mundo se respeitando e aceitando aí as propostas de cada um. Acho que o eleitor é quem ganha com esse debate. A forma como foi modelado o debate foi muito democrática, a participação de todos os partidos políticos que têm candidato ao governo do estado.
O jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Otávio Sesc Júnior, vai mediar o debate que será dividido em 5 blocos. Os candidatos terão a oportunidade de fazer perguntas entre si e também de responder perguntas dos jornalistas da Band. O debate vai ter 2 horas de duração e está previsto para começar às 10 horas da noite. É a primeira emissora a fazer esse debate, então mais uma oportunidade que todos os candidatos vão ter de mostrar suas propostas e poderem mostrar ainda mais o que eles vão oferecer para o povo, para que o povo possa fazer uma ótima escolha, né? E o Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.